motores do crescimento vegetal e indutores de resistência, né? Uma disciplina muito importante na formação de vocês, assim como todas as outras que vocês já tiveram e ainda vão ter, né? Mas interessante que essa disciplina, ela percorre um caminho, né, bem interessante, desde a descoberta, digamos assim, né, dos micro-organismos, os mecanismos de ação, né, de cada um, para que cada um serve, o que cada um faz, até a validação, né? Então, tem a descoberta, né, digamos assim, tem a identificação desses micro-organismos e depois tem a validação desses micro-organismos. Então, em 3 unidades, né, que a gente vai estar junto aqui, vocês vão percorrer, né, esse caminho e vai ter esse entendimento geral, né, desde a descoberta até a validação, que é muito importante, né, para vocês que serão especialistas em bioinsumos. Então, para isso, eu convidei, né, especialistas também em cada tema para abordar ainda melhor, né, essa dinâmica aí para vocês, tá bom? Então, hoje nós teremos uma professora convidada, e já quero agradecê-la, a Cássia Rezende. A Cássia é doutora em agronomia, fez um mestrado e um doutorado nessa área de bioinsumos, micro-organismos, e agora faz o pós-doutorado aqui no programa de pós-graduação Irrigação do Cerrado do Campo Séries. Então, realmente ela tem conhecimento, né, no assunto e vai abordar de uma forma bem didática, bem dinâmica aqui para vocês, tá bom? Então, agradeço, Cássia, a sua colaboração, né, a Cássia está num fuso horário diferente do nosso, então eu peço que vocês, ela não está aqui no Brasil, né, está num fuso horário diferente, eu peço que vocês, né, fiquem atentos, realmente aproveitem essa aula que ela vai dar, a gente vai dar uns 5 minutinhos, 10 no máximo, de intervalo, assim que ela achar adequado, de acordo com a dinâmica da aula, tá bom? Para vocês, né, poderem ir ao banheiro e tudo mais. E aí ficarem ligados mesmo na aula. As perguntas vocês podem mandar pelo chat, a Lídia vai conduzir, né, Lídia, para a gente, e aí ao final a gente tira as dúvidas, tá bom? Então, já passo agora a palavra para a professora doutora Cássia, e agradeço mais uma vez. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer a Lídia, a Ana Paula pelo convite. Me sinto muito grata pelo convite e poder contribuir um pouco sobre esse assunto que é tão tendência atualmente, e eu, como apaixonada pela área, fico muito feliz que tenha se tornado um assunto que cada vez tem sido mais atual. Então, muito obrigada a vocês, estudantes também, por disponibilizarem tempo, por estar aqui hoje me ouvindo. A minha intenção é que seja uma conversa bem tranquila sobre o assunto. Eu vou introduzir o tema para vocês, trazer um pouco sobre a introdução, sobre esses micro-organismos. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o primeiro passo para a produção de bioinsumos, como a Ana Paula disse, né, é feito sobre um ciclo, né, sobre passos, e como eu fui convidada para o primeiro tema, eu espero que vocês consigam absorver tudo que eu tenho para passar para vocês, e desde já fico muito agradecida. Eu vou colocar a apresentação e qualquer problema vocês podem me falar, por favor. Tudo certo? Certinho, Cássia. Estamos vendo, professora. Ótimo. Então, vamos começar, pessoal. Como a Ana Paula disse, meu nome é Cássia.
Hoje eu vou falar um pouco sobre a bioprospecção de micro-organismos benéficos para a agricultura sustentável, que esse será nosso primeiro tema, e depois esse primeiro tema ele vai ser complementado com mais 2 outras aulas. Então aqui é o inicinho, por isso que é importante vocês prestarem bastante atenção, porque se perder esse início, pode ser que depois da segunda, terceira aula, vai ficar um pouco confusa. Então eu peço bastante atenção, para vocês entenderem direitinho como que é esse primeiro passo, para depois dar continuidade para os próximos. Então, a melhor forma de começar é falando sobre os micro-organismos promotores de crescimento vegetal. O que seria esses micro-organismos promotores de crescimento vegetal? Eles são um conjunto de micro-organismos que promovem de forma benéfica, direta ou indiretamente, o crescimento vegetal. Isso quer dizer, então, que, por exemplo, micro-organismos patogênicos, eles estão incluídos aqui, dentro dos micro-organismos promotores de crescimento vegetal? Não, de forma alguma. Aqui, nos micro-organismos promotores de crescimento vegetal, estão incluídos todos os micro-organismos que são benéficos para a planta. Então, uma bactéria, um fungo, um vírus, uma alga que é benéfica para a planta, ela é considerada um micro-organismo promotor de crescimento para as plantas. Se é um micro-organismo que não traz benefício, então não, aí já é considerado um micro-organismo patogênico. Podem ser utilizados outros termos, como, por exemplo, micro-organismos multifuncionais, geralmente também está conectado a micro-organismos que são benéficos às plantas. Rizobactérias, a se tratar de bactérias que são benéficas às plantas também, vocês podem ouvir. Mas, de forma geral, até hoje, nós temos como principais micro-organismos multifuncionais as bactérias e os fungos benéficos. Então, na maioria das vezes, durante essas apresentações, vocês vão ouvir falar sobre bactérias e fungos. Onde esses micro-organismos eles estão localizados? Eles estão localizados na rizosfera, que é essa parte que está circulada em vermelho. A rizosfera é essa região adjacente à raiz, essa região próxima, é onde tem a maior concentração de micro-organismos. Porém, não se enganem, dentro dessa área da rizosfera não existem apenas micro-organismos promotores de crescimento vegetal, não são apenas micro-organismos benéficos para as plantas. Ali dentro desse ambiente, como a imagem mostra, existe uma alta competição e interação entre diferentes populações de micro-organismos. Ali eu tenho micro-organismos que são benéficos, eu tenho micro-organismos que são patogênicos também. Então, essa região da rizosfera, ela tem uma alta abundância, alta diversidade de micro-organismos. E por que todos esses micro-organismos, eles se concentram ali naquela região em especial? Porque imagina, o solo, ele é, um dos maiores macroclimas que a gente tem. Mas por que será que esses micro-organismos, eles se situam principalmente ali naquela região? Pensem aí um pouquinho, por que será que eles ficam localizados ali? Esses micro-organismos, eles ficam localizados especialmente nessa região devido aos exudados. O que são exudados, Cássia? Exudados seria a comida, a alimentação desses micro-organismos. É a fonte de alimentação, a fonte de energia. Então, quando eu falo sobre exudados, são as moléculas que a planta ela solta, ela libera para o solo, podendo ser flavonoides, açúcares. Então, todos esses micro-organismos, eles estão ali dessa região, porque seria a forma mais fácil e mais rápida de absorver todos esses nutrientes que a planta libera. Então, não se esqueçam, o motivo desses micro-organismos estarem ali, dessa região, ser muito abundante, muito diversa,
é porque a planta está liberando exudados, que é a fonte de alimentação e a fonte de energia da planta. Ali dentro daquela região tem diversas comunidades de micro-organismos no solo, como eu disse para vocês. Então, eu posso ter uma população de micro-organismo de fungo, eu posso ter uma população de bactéria, eu posso ter uma população de outro micro-organismo que pode ser benéfico ou patogênico. O recrutamento do micro-organismo do solo para a rizosfera, porque, por exemplo, às vezes pode ter um micro-organismo que ele está um pouco distante dessa região da rizosfera. Como que a planta, ela atrai esse micro-organismo, se é do interesse dela? Não pensem que a planta, ela tá ali de bobeira não, viu, pessoal? Ela é muito inteligente e ela faz o recrutamento desses micro-organismos que estão no solo para essa região. Como que ela faz isso? Exatamente com a liberação de exudados. É como se ela liberasse e dissesse: aqui eu tenho a sua fonte de alimentação e de energia. A bactéria, o fungo, o micro-organismo assim, recebe esse sinal e se aproxima dessa região. Esses micro-organismos, eles podem promover o crescimento vegetal a partir de mecanismos diretos, que vão afetar diretamente a planta, e também indiretamente. Então, nós temos duas vertentes. Esse mecanismo, ele pode ser direto e indireto. Essas são as duas formas que o micro-organismo vai promover o crescimento da planta. Como que eu sei qual que é direto e qual que é indireto? Isso vai depender da forma de atuação, de qual mecanismo que nós estamos falando. Então, por exemplo, nós temos nessa imagem, né, todos os mecanismos que as bactérias benéficas ou rizobactérias, elas podem atuar promovendo o crescimento da planta. Então, nós temos diversos mecanismos, como indução de resistência, nós temos síntese de hormônios vegetais, aumento de tolerância a estresses hídricos, de temperatura, né, térmico, nós temos disponibilização de nutrientes, ou às vezes apenas as manutenções desejáveis e positivas do solo. Todos esses mecanismos, eles atuam para promover o crescimento da planta, certo? E aí agora nós vamos falar sobre cada um pouquinho para vocês entenderem sobre eles. Então, nós vamos iniciar pelos mecanismos diretos, tá, pessoal? O principal e mais conhecido que nós temos é a fixação biológica de nitrogênio, ou a FBN. Né? Esse é o mundialmente conhecido, foi, na verdade, o ápice que, desde o início, sobre essa simbiose entre um micro-organismo benéfico e uma planta. Nada mais é do que a conversão de nitrogênio atmosférico em formas assimiláveis. Como que funciona isso? Vou explicar para vocês. No ar, nós temos uma abundância enorme de nitrogênio atmosférico, mas, infelizmente, a planta ela não consegue absorver nessa forma. Então, ela precisa de uma ajudinha ali para conseguir assimilar esse nitrogênio que nós temos no ar. Quem que faz essa ponte entre planta e nitrogênio ali para conseguir assimilar? Exatamente uma bactéria benéfica que ajuda a planta a assimilar esse nitrogênio que está em uma forma que ela não consegue para uma forma assimilável. Aí nós temos algumas diferenças, por exemplo, nós temos espécies que são exatamente para a planta de feijão, que são para a planta da soja. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a bactéria Rhizóbio, ela é a bactéria específica de fixação de nitrogênio do feijão. Para a soja, nós temos a Bradyrhizóbio, que talvez vocês conheçam melhor. Nós temos outras também, como a Zospirilo, que ele já possui uma área ali de atuação um pouco maior em relação a espécies de plantas. E nós temos também a Herbaspirilo, que ela está mais relacionada à FBN de gramíneas, tá, pessoal? De cana, de capim, tudo ali que for de gramíneas, essa é a espécie que está mais associada.
Aqui na imagem eu trouxe para vocês um nódulo. Vocês podem ver aí a coloração quando o nódulo ele é cortado ao meio. Essa coloração mais avermelhada, roseada, ela significa que a fixação de nitrogênio ela está ativa, tá? Então, se pegar um nódulo, cortar ele ali no meio, ele ainda está roseado, avermelhado, é porque ele está um nódulo ativo. Se for ao contrário, ele tiver com uma coloração mais esverdeada, mais esbranquiçada, isso significa que já é um nódulo inativo e a bactéria ela já não está ali mais dentro desse nódulo. Então, recapitulando, a bactéria absorve o ar. Pessoal, essa coloração, às vezes vocês podem se perguntar o porquê dessa coloração, ela está relacionada à proteína leghemoglobina, que é uma proteína também ali da família da hemoglobina, da proteína do sangue, é por isso que ela tem essa coloração, e ela é uma proteína muito importante para a FBN, porque é ela que controla a quantidade de nitrogênio que é capturado e vai ali para dentro do nódulo. Por quê? Quem faz a conversão dessa forma não assimilável para assimilável é a enzima nitrogenase. Mas para que essa enzima ela não perca sua atividade, não tenha nenhum problema, é a leghemoglobina que faz esse controle de quanto de nitrogênio que está entrando, certo? Então, como que acontece esse início, né, o processo de fixação? A planta faz ali o recrutamento, como eu expliquei para vocês anteriormente, da bactéria. A bactéria recebe o sinal, se aproxima da raiz, ela se aproxima especificamente dos pelos radiculares, ela faz essa atração com a raiz, forma uma infecção, ela modifica o pelo radicular, né, para formar ali a entrada dela. Dentro dessa infecção, ela se prolifera, né, ela se multiplica, e aí é onde inicia o processo da fixação biológica de nitrogênio, onde a nitrogenase e onde também a leghemoglobina atua. Então, aqui uma imagem para exemplificar para vocês que ocorre a captação do nitrogênio pelas bactérias que colonizam a raiz, como eu expliquei, através do recrutamento. O nitrogênio atmosférico, ele é metabolizado, ele sofre algumas reações para poder ser assimilado pela planta. E as bactérias, como eu disse, invadem a raiz, se multiplicam e formam os nódulos e vivem de simbiose. O que significa isso? É uma relação benéfica tanto para a planta quanto para a bactéria. A bactéria está ajudando a planta, né, a receber ali o nitrogênio que ela precisa, o nutriente que ela precisa, e a bactéria também está recebendo a sua fonte de energia quando está ali em simbiose com a planta. Professora, Outro Sim? o estudante William Costa Cruz tem uma pergunta. Ele poderia Certo. fazer? Obrigada. Sim, claro. Fique à vontade. Você gostaria de falar, William? Eu gostaria que eu lesse a sua pergunta no chat. A pergunta professor, o uso de alguns herbicidas, como o glifosato, tem efeito deletério que acaba matando, né, essas bactérias? O que a gente pode estar fazendo para minimizar esse tipo de dano? Certo, ótima pergunta. E sim, atualmente existem testes onde você pode avaliar se como que eu posso dizer? Essa relação entre micro-organismo e produtos químicos, ou às vezes até adubo mesmo, ela é classificada em sinérgica ou antagônica. Sinérgica é quando esses dois, né, o micro-organismo e ali a outra coisa que você está inserindo no meio, seja um herbicida, seja uma ureia, eles são sinérgicos, ou seja, eles dão certo, ou antagônico, um inibe o outro. Atualmente, o que a gente tem visto é que existem produtos químicos que são sinérgicos e outros que são antagônicos. O glifosato em si,
ele é classificado como antagônico com algumas espécies de micro-organismo, não significa que são todas. Então, qual que é o cuidado que você precisa ter? É saber qual micro-organismo que você está inoculando na sua área e se esse micro-organismo ele é compatível com aquele produto químico que você está aplicando. Porque se não for, esse produto químico, ele vai matar toda a colonização, toda a comunidade de micro-organismos que você tem ali no seu sistema. Então, isso já vai até para o lado de questão de custo-benefício, porque você gasta fazendo uma aplicação, uma inoculação, e na verdade, se você não ter esse cuidado de fazer essa pesquisa inicialmente, hoje em dia a gente já tem muita informação, né, na internet, ou às vezes até no produto mesmo você consegue essa informação. Se esse produto químico, ele é sinérgico ou antagônico com certos tipos de espécies. Então, como minimizar isso é realmente procurando se informar anteriormente se o produto que você vai aplicar, ele é benéfico ou não para a comunidade que você está fazendo a inoculação. Certo? Respondido? Perfeito, professora. Obrigada. Por nada. Então, vamos continuar aqui. O próximo mecanismo que nós temos é a solubilização de nutrientes. Aqui eu coloquei de fósforo, potássio, zinco, mas atualmente, até onde se sabe, o principal ainda continua sendo fósforo. Hoje em dia a gente já vê um pouquinho mais sobre o potássio, mas ainda nós temos esse destaque aí para o fósforo, que são nutrientes que às vezes é um pouco mais difícil da planta assimilar. Como nós sabemos, os nossos solos, principalmente do cerrado, têm essa dificuldade, né, em assimilar e absorver o fosfato, e nós podemos ter essa solubilização de fosfato, tanto orgânico quanto inorgânico. Qual que é a diferença? Nós temos a solubilização de fosfato orgânico, que é o fosfato que está ali preso às rochas, que a planta não consegue assimilar, e a planta vem para fazer essa solubilização. Eu vou explicar para vocês como que é feito. Então, como a figura mostra aí, nós temos fosfato que está ligado a outras moléculas e acaba se transformando em fosfato de ferro, fosfato de alumínio, fosfato de cálcio. Ele fica preso ali a esses argilo-minerais e a planta ela não consegue absorver. Quando você faz uma inoculação, às vezes uma pulverização, o micro-organismo atinge a parte ali da rizosfera, faz a colonização. Isso é importante, pessoal, essa questão da colonização, porque é essa colonização que vai permitir o micro-organismo atuar com os seus mecanismos. Se você tem uma colonização eficiente, você também vai ter, né, essa propagação dos mecanismos. Então, esses micro-organismos, eles vão atuar solubilizando esse nutriente desses argilo-minerais e colocando eles prontamente disponíveis para a planta, facilitando, então, essa absorção. Então, eles transformam nutrientes que eram anteriormente insolúveis em formas disponíveis para a planta. Então, aqui nós temos um esquema mostrando, né, exatamente sobre essa solubilização e como que funciona para a solubilização de fosfato inorgânico e orgânico. Aqui, no fosfato inorgânico, nós temos a produção de ácidos orgânicos, que é dessa forma que é feita essa solubilização. Então, imagina, aquele fósforo ou aquele potássio, ele está preso ali no argilo-minerais, né, devido às ligações, que são ligações muito fortes, e a bactéria, ela produz esses ácidos orgânicos, inorgânicos, outras formas também de oxidação direta, oxida ou produz esse ácido, libera para a planta e a planta absorve. Já no caso de solubilização de fosfato orgânico, aí já é um papel mais relacionado, mais conectado com enzimas. São as enzimas como fitase, fosfatases, que fazem essa quebra de ligações disponibilizando para a planta, certo? Aqui, o terceiro mecanismo direto e também um dos mais famosos é a produção de fitohormônios. Então,
além da planta produzir fito-hormônios, alguns micro-organismos também podem produzir fito-hormônios. Cerca de 80% das rizobactérias produzem ácido abscílico, uaia, esqueci o nome agora, me fugiu da cabeça. Mas ácido indolacético. Isso, ácido indolacético, mas também conhecido como uaia. Então, 80% dessas bactérias, elas produzem uaia. Essas bactérias, elas acabam estimulando desenvolvimento radicular, como no caso do uaia, favorecem as brotações, como o fito-hormônio da citocinina. As giberelinas, elas contribuem para a elongação dos tecidos. Então, aqui no esquema nós temos mostrando, né, a planta e um bacillus, aqui na verdade uma espécie de micro-organismo, que não necessariamente é apenas ele, mas também tem vários outros que produzem fito-hormônios. Ela faz essa produção do fito-hormônio, aqui no caso nós temos uma maior produção de auxina, então a planta produz, a bactéria produz também, e ela vai favorecer o crescimento, estimulando a planta no seu desenvolvimento radicular. Mas tudo tem um limite. E por quê? A planta produz o ácido indolacético, a bactéria também produz. Então, será que essa quantidade, se ela não é muito grande, isso não é prejudicial? Sim, ela é prejudicial. Então, quem faz esse controle de quantidade para não passar do limite é realmente ali a conexão entre planta e micro-organismo. Quando atinge ali o limite, essa produção, ela é cortada, tá? Então, não é que todas as uvas estão produzindo ali o tempo todo, não. Existe ali um limite máximo de produção. Por quê? Porque tudo que é demais, mesmo que seja bom, vai afetar a planta. Agora, nós já vamos entrar para os mecanismos indiretos, que são os mecanismos que atuam indiretamente para a planta, que estão mais relacionados com indução de resistência, com o controle biológico de doenças nas plantas. Nós temos o antagonismo, através de siderófilos, lipopeptídeos, algumas enzimas. Como que funciona isso? O antagonismo é quando você tem duas espécies que fazem a liberação de algum composto que vai inibir um ao outro. Então, é como se eles fossem antagônicos. Se eu tenho, por exemplo, duas bactérias, ou uma bactéria que seja benéfica e outra que seja patogênica, uma pode liberar algum ácido ou algum composto antimicrobiano que vai inibir o crescimento ou a multiplicação da outra. Então, dessa forma, acontece a inibição de fungos e bactérias fitopatogênicas, principalmente as fitopatogênicas, né? As bactérias benéficas, elas fazem a liberação de algum composto microbiano que vai inibir o crescimento ou a multiplicação desse micro-organismo patogênico. E isso acontece de forma natural da planta, é um aumento da proteção dela que vem através do micro-organismo, tá? Então, aqui nós temos também no esquema mostrando como que acontece o recrutamento, que a gente já falou inicialmente, essa ativação da planta, a gente vai conversar mais especificamente sobre ela, como que essa ativação ela é feita quando a planta recebe um ataque de um micro-organismo que é patogênico. Então, aqui nós temos a indução de resistência, que a gente está começando a falar. O que seria essa indução de resistência, pessoal? É como se a planta ela fosse treinada para produzir defesas em caso de ataque. Seja um ataque de micro-organismo patogênico, seja em relação ao estresse hídrico, térmico, ela é treinada para quando aquela situação acontecer, ela esteja preparada. Então, ocorre a ativação antecipada, né, porque é como se fosse um treinamento das respostas de defesa dela, que vão ser semelhantes como se ela estivesse sendo atacada por algum patógeno, mas que, na verdade, ainda não está causando a doença. Por isso que a gente fala que é um treinamento, né? Dessa forma, quando realmente acontece um ataque, a planta ela já está treinada e responde mais rápido, de forma mais eficiente a esse ataque.
tá? Então, aqui nós temos no esquema mostrando que nós temos dois tipos de redução de indução de resistências, a SAR e a ISR, e nós vamos falar sobre cada uma delas, tá? Elas são dois tipos de indutores de resistência para as plantas, e elas fazem toda a diferença para a planta quando a planta é atacada por algum micro-organismo patogênico. Então, como que funciona essa indução de resistência, antes da gente falar sobre cada uma delas de forma separada? Vocês fazem a inoculação de um micro-organismo, né, seja lá o que vocês querem trabalhar, porque a escolha do micro-organismo também depende de vários outros fatores, como a espécie, tipo de solo. Então, inocularam aquele micro-organismo. Tem toda aquela parte ali de recrutamento, de reconhecimento. A planta vai reconhecer as moléculas microbianas, depois eu vou falar para vocês sobre isso, porque em cada uma desses tipos de indução tem moléculas diferentes. Então, quando esse micro-organismo está ali inoculado na planta, ela reconhece essa molécula e já faz a ativação de via de sinalização, porque ela já sente, devido a esse recrutamento, a essa sinalização química entre planta e micro-organismo, que ela precisa se proteger. E isso faz o fortalecimento de barreiras estruturais ou bioquímicas. Isso também vai depender de alguns fatores, mas eu coloquei alguns exemplos de respostas que a planta pode ter, como, por exemplo, o aumento de lignina, onde a planta fica ali com a maior concentração, uma maior espessura de lignina para sua proteção, ou de suberina também, ativação de fitoalexinas, que são compostos antimicrobianos, como eu disse para vocês ali, que pode inibir o crescimento e multiplicação de um micro-organismo patogênico. Nós também temos um aumento de expressão genética em relação à defesa. Esses micro-organismos, eles podem acabar aumentando a expressão genética da planta em relação à defesa. E também, em alguns casos, acúmulo de algumas enzimas, que podem prejudicar esses micro-organismos que são patogênicos para as plantas. Então, aqui, nesse esquema, eu trouxe para vocês uma recapitulação de alguns dos mecanismos, como a melhoria na disponibilidade de nutrientes, como a gente conversou sobre a solubilização de nitrogênio, a solubilização de fósforo, potássio, de zinco, redução de estresse abiótico que pode acontecer devido à indução de resistência, produção de fito-hormônios como promotores de crescimento, como a auxina, citocinina. Aqui, quando a gente está falando sobre controle biológico, produção de compostos antimicrobianos, ativação das resistências induzidas, e às vezes até por uma forma um pouco mais simples, como a competição com patógenos, porque imaginem só ali, eu disse para vocês que ali na rizosfera não existem micro-organismos apenas benéficos, mas também micro-organismos patogênicos, então é uma comunidade muito diversificada, e todos eles precisam de quê? De alimentação, de energia, então ali também, além de ser um ambiente muito diversificado, também é um ambiente de uma alta competição. Todos eles estão competindo entre si por recursos, como nutriente, água e tudo mais. Então, como se diz, sobrevive o que é melhor e mais eficiente. E acaba sendo também uma forma de controle, né, de competição entre uma bactéria benéfica e uma patogênica. Então, aqui agora a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois tipos de indução de resistência. Como eu disse, nós temos a SAR e a ISR. A SAR, ela é uma indução de resistência ligada ao ácido salicílico. O que isso significa? Quando a planta ela recebe um ataque inicial de um micro-organismo patogênico, pessoal, a todo tempo eu vou ficar falando micro-organismo benéfico, patogênico, para vocês não se confundirem, porque tem essa diferença que é crucial. Então, quando a planta ela é atacada por um micro-organismo patogênico, tem ali um ataque inicial, a planta ela recebe esse sinal. Então, por exemplo, ela começa a necrosar ali na raiz. Então, ela já recebeu a sinalização ali que ela recebeu um ataque patogênico
e ela, através da indução de resistência adquirida, que é a SAR, vai receber esse aviso ligado a esse componente do ácido salicílico, que funciona como um sinalizador. É ele que vai avisar a planta, olha, você foi atacada, pode ligar aí a sua resistência. É uma comunicação mesmo, pessoal, entre a planta e o micro-organismo. Todo o tempo ali acontece essa sinalização. É dessa forma que a planta vai saber que ela está sendo atacada. Então, recebeu o ataque inicial de um patógeno, foi sinalizado pelo ácido salicílico e ela vai começar, então, a sua indução de resistência. Já na sistema de resistência induzida, tá? Então, o SAR, sistema de resistência adquirida, e ISR, sistema de resistência induzida, tá? Aqui no sistema de resistência induzida, a sinalização é mediada pelo ácido jasmônico ou também pelo etileno, às vezes pelos dois. Então, a planta... Mas qual que é a principal diferença entre as duas? Aqui, quem faz essa sinalização, principalmente, é as bactérias, são os micro-organismos benéficos, aqui na resistência induzida, tá? Essa sinalização é especialmente propiciada pelos micro-organismos benéficos. Quando a planta ela recebe o ataque, é o micro-organismo, através da mediação de um sinalizador que vai avisar a planta, tá? Então, como que isso ajuda a planta? Vocês podem se perguntar, mas Cássia, a planta recebe essa sinalização só depois que ela foi atacada. Então, como que isso é bom para ela? Mas imaginem só, a planta, ela recebeu um ataque inicial. Então, vamos, por exemplo, aquele micro-organismo patogênico atacou lá na raiz. Quando esse micro-organismo atacou lá na raiz, aí a planta não vai esperar por mais um ataque. Ela vai receber a sinalização, ela já vai induzir a sua resistência ali de forma genética, né? Todos os compostos que ela libera para se proteger devido aos sinalizadores, e todas essas defesas vão ir para toda a planta. Então, ela recebeu um ataque inicial na raiz, mas a sua defesa vai ir para toda a planta. É onde ela consegue controlar esse ataque. Qual que é a principal diferença entre esses dois sistemas de resistência, pessoal? Aqui no ácido salicílico, a planta está preparada para se defender de ataques biótico e abiótico. Então, pode fazer defesa contra micro-organismos patogênicos, ela pode se defender de estresses hídricos, térmicos e outros mais. E aqui, na induzida, ela é mais voltada para ambientes, para defesa biótica, tá? Então, essa é a principal diferença. E aqui, induzida, é realmente como se fosse um teste, porque a planta, quando ela recebe ali o micro-organismo, ela já começa a ser treinada. O micro-organismo já lhe faz toda a sinalização, já entra com essa sinalização com a planta e ela fica preparada e treinada para quando ela receber esse micro-organismo patogênico. Na adquirida, não. Esse processo de resistência, ele só se inicia quando ela recebe um ataque inicial. Então, principal diferença, aqui na adquirida, esse sistema de indução de defesa, ele só vai ser iniciado quando ela recebe um ataque inicial. Aqui na induzida, não, ela não vai esperar esse ataque, ela vai ser treinada para mesmo antes desse ataque, ela já produzir o sistema de defesa, certo? Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de alguns dos micro-organismos que possuem mais destaque em relação a bioinsumos, como o bacilos. A gente tem várias espécies, né, bacilos subtilis, turginienses, que são bastante famosos em relação ao turginiense a controle de pragas, principalmente, os subtilis a controle de doenças fúngicas e bacterianas. Eles fazem principalmente a produção de lipolipídios, de indução de resistência, como a gente acabou de falar, mas por que esses micro-organismos, pessoal, eles são chamados de micro-organismos multifuncionais?
Por quê? Não significa, por exemplo, que o bacillus ele tem um único mecanismo. Vamos, por exemplo, falar, o bacillus ele faz apenas solubilização de fosfato. Não. O bacillus ele pode ter vários mecanismos que vão promover o crescimento da planta. Sempre eles possuem um mecanismo que é mais ativo, tá? Então, eles podem ser multifuncionais, né? Podem possuir traços multifuncionais, podem ser fixador de nitrogênio, pode ser solubilizador, pode ser voltado para controle biológico, mas sempre tem um que ele é mais ativo, tá? Nós temos a Pseudomonas, que é bastante conhecida pela produção de siderófilos e de antibióticos também para controle de patógenos, tá? Ali no antagonismo, quando a gente falou sobre compostos antimicrobianos. Nós temos o azospirilo, que é bastante famoso pela fixação associativa de nitrogênio, não é tão eficiente como o bradyrhizóbio e o rizóbio, mas também é utilizado para fixação biológica de nitrogênio, tem sido bastante estudado em relação a isso, e também a produção de auxíneas. Nós temos a Priasia aryabhatae, que anteriormente fazia parte aqui do grupo dos bacilos, mas ela foi renomeada, é principalmente solubilizadora de fosfato e também muito utilizada em casos de tolerância a estresse hídrico e outros, enfim. O tricoderma, que é um fungo, tá, pessoal? É um dos fungos mais conhecidos atualmente que nós temos, é muito utilizado, principalmente em relação a biocontrole. Ele é amplamente utilizado e estudado. Em relação às bactérias, o mais estudado e conhecido é o bacillus, tá, pessoal? E nós temos também os fungos micorrízicos arbusculares, que também é um fungo. Então, aqui eu trouxe exemplo de 2 fungos, tricoderma e as micorrizas, que vocês vão ouvir falar mais dessa forma, né? Não como fungo micorrízico arbuscular. As micorrizas, elas são principalmente utilizadas para absorção de fósforo, de água e de micronutrientes. Elas funcionam como uma extensão da raiz, tá? Essa própria estrutura do fungo, que é um fungo benéfico, tá? Ele forma como se fossem raízes extra, que consegue ali penetrar mais profundamente no solo e fazer a absorção de nutriente e de água, tá? Existem também, pessoal, vírus que são benéficos, mas aí já é outra história, um pouquinho mais complicado, porque são muito poucos, infelizmente, ainda. A maioria são patogênicos, mas existem. Aqui um esqueminha para vocês relembrarem, né, que um único micro-organismo, ele pode possuir traços multifuncionais, ou seja, ter vários mecanismos. Então, aqui como exemplo, eu trouxe o Bacillus subtilis, mas olhem só a quantidade de mecanismos que ele atua promovendo o crescimento da planta. São vários deles, né? Nós podemos citar aqui alguns que o esquema mostra como ameniza o estresse abiótico, inibe a disseminação de genes de resistência, diminui o sequestro de carbono. Aqui nós temos também do outro lado ativação de resistência induzida, né? Porque se é induzida, está relacionado com os micro-organismos. Fortalece a interação da planta com outros micro-organismos. Então, um único micro-organismo, ele pode ter vários traços de mecanismos, mas sempre ele vai ter um que é mais ativo, tá? Certo, então até agora eu falei apenas sobre coisas boas sobre esses micro-organismos, né? Mas existem fatores que afetam a eficiência desses micro-organismos. Esses micro-organismos, eles são extremamente seletivos, tá? Eles são muito particulares e existe uma infinidade de fatores que podem afetar a eficiência deles no solo, na planta. Aqui eu trouxe os principais, mas saibam que existem vários outros. Tem mais uma pergunta, né? Isso, professora, por gentileza. É porque o William está sem o microfone. Então, eu vou Certo. ler a pergunta dele, por favor.
Professora, essas duas... Poderia? Sim. Certo? Uhum, sim. Obrigada. Com licença. Professora, essas duas resistências, tanto a SAR quanto a ISR, em plântulas, se eu pronunciar algo errado, me perdoem, tá? Tranquilo. Uhum. Ela é um pouco mais lenta, já que tem um tecido mais tenro. A gente tem sofrido bastante com o Fusarium rhizoctonia, né? Macropomina, o que a gente pode estar... E o que a gente pode estar fazendo para melhorar esses problemas iniciais? Você acha que o uso de indutores químicos pode aliviar esses problemas? Certo. Então, vamos lá. Nesse caso, eu imagino que ele esteja falando do crescimento inicial da planta, né? Porque ele usou plântula. Mas, enfim, se for o ciclo todo, mesmo que seja uma planta, o que acontece? Às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade para conseguir diferenciar. Quando a gente fala sobre controle biológico, principalmente por micro-organismo, ele é um controle preventivo, tá, pessoal? Então, imaginem só, vocês estão lidando ali não com um produto químico que vai interagir rapidamente com vamos dizer, com o patógeno que vocês estão enfrentando, seja no solo ou na planta. Vocês estão lidando com um micro-organismo, com um organismo vivo. Então, se eu espero para o meu solo, né, ou para a planta, como ele deu o exemplo do fusário, ele entrar em um nível crítico, não adianta eu ir lá e fazer a aplicação de um micro-organismo, de um controle biológico. Por quê? Existe determinada tempo para esse micro-organismo conseguir agir. Comentei com vocês em questão da colonização. Então, imaginem só, vocês fizeram a inoculação desse micro-organismo ali no solo ou na planta. Isso não significa que naquele exato momento que vocês fizeram a inoculação, o micro-organismo ele já vai começar a trabalhar ali. Não. Esses micro-organismos, eles têm o tempo ali de fazer todo o processo deles. Foi inoculado, ok. Se foi inoculado da forma correta, né, em temperaturas mais amenas, preferencialmente na parte da manhã, no início da manhã, ou na parte da tarde, ali no finzinho de tarde. Ok, um passo correto. O próximo é colonização. Esse processo da colonização, que é esse recrutamento, essa sinalização da planta, pode ser eficiente ou ineficiente, isso tudo vai depender sobre essa sinalização. Então, imaginem só, essa colonização, ela leva tempo, ela pode levar horas, ela pode levar dias, isso depende da eficiência do micro-organismo e da planta. Então, é uma relação muito íntima entre eles. Então, se você deixa para aplicar, fazer uma aplicação ali, quando você já está em um nível crítico, não adianta, você está jogando dinheiro fora e você não vai fazer o controle do que você precisa. Então, como que eu recomendo, né, e que eu acho que deve ser feito? De forma preventiva. Se você já tem esse problema, se você já tem conhecimento que vocês têm esse problema com o fusário, faça aplicações de forma preventiva. Plantou, faz a inoculação ou faz ali uma pulverização. Depois de uns 15 dias, 30 dias, realiza de novo. Essa é a forma que você, às vezes, vai conseguir contornar o problema que você tem, porque isso vai te dar o tempo hábil do micro-organismo conseguir trabalhar a favor do seu problema. Mas se você for fazer a inoculação ali só naquele momento que você percebe que você está tendo problema, pode ser que ele não seja eficiente, certo? Podemos continuar? Não sei se ficou respondido. Ok. Obrigada, professora. Por nada.
Então, pessoal, nós temos alguns fatores que vão afetar essa eficiência. O principal é a temperatura, tá? A temperatura, ela tem uma grande influência no crescimento e na reprodução dos micro-organismos, tá? Ela é um dos fatores um dos maiores fatores que afetam a eficácia dos micro-organismos. É por isso que tem que se ter muito cuidado, pessoal, em relação ao horário que faz a aplicação desses micro-organismos. Às vezes, essa aplicação ela não é realizada de forma eficiente e acaba culpando o bioinsumo, mas, na verdade, se você não fez uma aplicação de forma correta, né, a culpa não é em si do bioinsumo. Então, precisa ter esse cuidado, que é um fator crucial para você obter eficiência na sua aplicação, porque a temperatura, ela é crucial. Então, por isso, como eu disse para vocês, o recomendado é que a aplicação ela seja realizada com temperaturas mais amenas, tá? Se tiver nublado, pode fazer a aplicação? Pode sim, mas não pode chover, tá, pessoal? Porque senão lava ali toda a aplicação que você fez. Mas se estiver só nublado, na verdade, seria o ideal. Então, aqui, como mostra o esquema, nós temos aí a temperatura e como ela funciona em relação aos micro-organismos. Mas nós vamos explicar, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês no próximo slide. Os micro-organismos, tanto bactérias como fungos, eles são classificados, tá? A gente vai falar sobre essa classificação depois, em relação à temperatura. E, na verdade, a temperatura ótima para os micro-organismos, como está mostrando aí nos slides, não é uma temperatura mediana, como, né, a gente às vezes pode pensar, não, nem mínimo nem máximo. Mas, na verdade, não, tá? A temperatura ótima para os micro-organismos, ela está mais próxima à temperatura máxima, tá? Então, a temperatura mais eficiente para os micro-organismos está mais próxima de uma temperatura máxima, como mostra o gráfico aí para vocês, tá? Então, nós temos o mínimo, o máximo e o ótimo. Então, observem que o ótimo, onde tem ali a maior reação enzimática, onde tem uma velocidade maior das reações enzimáticas, ela está próxima à temperatura máxima e não à temperatura mediana, tá? Quando a gente parte ali para temperaturas que são mais medianas, isso já favorece também uma velocidade mais crescente dessas reações. Quando eu tenho temperaturas muito altas, então, um exemplo, se eu aplico um bioinsumo em um dia muito quente, ou 1h da tarde, o que acontece que esse bioinsumo ele não vai ser eficiente? Então, observem aí no gráfico. Na temperatura máxima, acontece a desnaturação proteica. Então, o micro-organismo ele vai ter um colapso na membrana e ele simplesmente vai morrer. E aí você aplicou basicamente nada. Então, é por isso que é muito importante ter o olhar observador para essa questão de horário de aplicação de bioinsumos. Como eu disse para vocês, os micro-organismos, eles podem ser classificados em relação à temperatura. Então, nós temos micro-organismos psicrófilos, que são micro-organismos que crescem em baixas temperaturas, de 15 a 20 graus Celsius, como as pseudomonas, os fungos, alguns dos fungos, algas. Nós temos micro-organismos mesófilos, que são micro-organismos que crescem em temperaturas mais moderadas, em temperaturas mais medianas, cerca de 25 a 40 graus, que aí já está mais voltado para bactérias saprófitas, né? Alguns fungos também, e também, principalmente, os micro-organismos patogênicos, eles crescem em torno de uma temperatura de 37%. Então, aqui, mais uma vez, vocês veem que estão mais voltados ali para uma temperatura mais perto do máximo, né? E nós temos os micro-organismos termófilos, que são micro-organismos que eles conseguem crescer e se multiplicar em temperaturas que são muito altas, em torno de 40% a 85%. Isso são minorias, pessoal, e não no caso dos micro-organismos benéficos, tá? A maioria dos micro-organismos benéficos, tanto os fungos quanto as bactérias, eles são classificados como mesófilos, onde a temperatura está mais perto ali da temperatura máxima, e eles conseguem crescer e desenvolver de uma forma mais eficiente.
certo? Então, aqui, só para a gente mostrar, antes de eu dar um intervalinho para vocês, né, que já está no horário, nós temos o gráfico, mais uma vez, então, mostrando a classificação dos micro-organismos, psicrófilo, que nem coloquei, na verdade, ali naquela classificação inicial, eu nem coloquei o psicrófilo e o hipertermófilo, porque eles são situações, assim, muito, muito raras, não vem em contexto de micro-organismo benéfico, mas possuem, sim, micro-organismos que são psicrófilos, que crescem e se multiplicam em temperaturas muito extremamente baixas, tá? E também micro-organismos que se desenvolvem em temperaturas excessivamente altas, que são os hipertermófilos, tá? Que eu não sei se vocês conhecem, teve até uma época que estava tendo bastante informações sobre isso, que são micro-organismos que crescem em fonte hidrotermal, no fundo do oceano. Então, como são situações muito raras, eu nem trouxe ali na classificação inicial, e trouxe principalmente aqui mesófilo, termófilo e hipertermófilo, que são onde a gente tem a maior concentração, tá? Então, acho que por agora tudo bem, vou deixar vocês darem uma respirada, um intervalinho de 10 minutinhos e a gente volta, tudo bem? Perfeitamente, professora. Então, retornamos às 20 horas e 10 minutos. Muitíssimo obrigada. De nada, aguardo Combinado, você. até daqui a pouco.
Olá, pessoal, vamos retornando, todos de volta aí. Professora Cássia, se já quiser voltar à apresentação. Então, o pessoal... Sejam todos bem-vindos novamente, né? O pessoal já está falando que já está na escuta. Então, professora Cássia, poderá prosseguir quando queira, por gentileza, e conte conosco com a nossa participação. Certo. Acho que antes de colocar a apresentação, eu vou responder esse questionamento que o Anderson deixou, tá? Ele diz que, então, em áreas que é comum choque térmico, podemos ter perdas significativas de micro-organismos. Ele deu um exemplo, um sol escaldante seguido de uma chuva torrencial. Então, Anderson, dependendo do micro-organismo, sim. Como eu disse, esses micro-organismos, eles são extremamente particulares e seletivos. Nesse caso, você precisa selecionar, né, escolher um micro-organismo que ele seja resistente ao choque térmico, né, a um estresse térmico. Atualmente, alguns anos atrás, na verdade, isso era um desafio muito grande para a microbiologia, né, selecionar micro-organismos que fossem resistentes ao estresse térmico. Mas atualmente nós já temos vários exemplos de micro-organismos que eles possuem esse mecanismo de tolerância para ambientes que são muito quentes. Então, na verdade, isso é uma escolha e seleção do micro-organismo que vocês precisam utilizar, certo? Vou colocar a apresentação aqui novamente. Apareceu aí, né? Sim, ótimo. Sim. Ótimo. Então, dando continuidade, o próximo fator que é crucial para a eficiência dos micro-organismos é em relação ao pH. Então, nós temos uma faixa de pH, onde ele é classificado como ácido, neutro e alcalino. Então, até mesmo para isso, né, em relação ao pH, nós temos a classificação para os micro-organismos. Então, geralmente, tá, pessoal, isso não é uma regra, as bactérias benéficas, elas crescem em torno de um pH de 6,5 a 7,5, que é um pH mais neutro, tá? Aí na faixa, como a figura mostra, um pH mais neutro. Enquanto os fungos e as leveduras, que estão também outro tipo de fungo, eles são um pouco menos sensíveis ao pH, e eles podem crescer em meios que são mais ácidos e úmido. Então, um pH menor, entre 5 e 6, um pouquinho ali mais ácido, tá? Então, na maioria das vezes, os micro-organismos benéficos que nós temos, eles estão aí, essa variação de faixa de ácido e neutro, com os fungos para um pH mais ácido e as bactérias para um pH mais neutro. Então, na verdade, pessoal, quando vocês recebem ali esqueci o nome agora, me fugiu da cabeça, do solo, a análise de solo, todas essas informações que vocês recebem, elas podem ser utilizadas na escolha do micro-organismo que vocês vão utilizar ali na área de vocês, porque precisa se atentar a esses detalhes. Então, aqui, mais uma vez, a gente falando sobre o pH. pH ótimo, está ali entre um valor mediano dessa variação do pH, e os micro-organismos também podem ser classificados em relação ao pH como acidófilos, que possuem um pH menor que 5, neutrófilos, um pH variando de 5 a 9, e alcalófilos, um pH maior que 9. E aí nós temos essa escalinha que eu trouxe para vocês, né, entre micro-organismos que são acidófilos, neutrófilos e alcalófilos. E aí, né, seguindo aquela primeira imagem ali, nós temos os micro-organismos benéficos, principalmente as bactérias, aí como no exemplo, né, Pseudomonas, o rizóbio, de fixação biológica de nitrogênio, no pH
de 6,5 a 7, classificado como neutrófilos. Outro fator que afeta a eficácia é a compatibilidade do micro-organismo com a planta. Esses micro-organismos, eles também possuem preferência em relação à planta. Acho que um dos maiores exemplos que nós temos é em relação principalmente à fixação biológica de nitrogênio. Nós temos uma FBM extremamente eficiente do bradyrhizóbio com a planta da soja e que não é da mesma forma para outro tipo de planta, ou o feijão com o risóbio. Então, a planta, o micro-organismo, ele possui certa afinidade para diferentes tipos de planta. Então, não significa que você vai utilizar um micro-organismo que é eficiente para uma planta e, na verdade, pode ser que ele não seja eficiente para determinada planta. Então, o que é necessário fazer? Buscar informações sobre essa compatibilidade entre o micro-organismo e planta, mas na maioria das vezes está relacionado mais à FBM, tá, pessoal? Então, é necessário ter esse manejo do solo e também para avaliar essa competição microbiana. O que eu faço para poder evitar o problema com competição? Porque atualmente é muito utilizado o consórcio ou o mix de micro-organismos, tá, pessoal? Quando faz a mistura de, por exemplo, uma bactéria com outra bactéria benéfica, uma bactéria com um fungo, mas para fazer esses consórcios ou esses mixes é necessário fazer um teste, tá? Um teste inicial para ver se esses micro-organismos são antagônicos ou sinérgicos, porque volta lá para aquele início que a gente conversou. Pode ser que você esteja colocando junto, fazendo consórcio de micro-organismos que não são compatíveis, e um vai acabar inibindo o outro, e você vai estar aplicando um único micro-organismo. Então, aí nós temos como exemplo o antagonismo, que é quando um organismo, ele interage com outros organismos, criando condições que são desfavoráveis para o desenvolvimento deles, tá? Então, aí nós temos o exemplo de duas, aqui, se eu não me engano, são 2 fungos, né? O tricoderma e o outro fungo, e um acabou inibindo o crescimento e desenvolvimento do outro, que é possível visualizar aí na figura C, tá, pessoal? Que apenas um deles conseguiu se sobressair em relação ao outro. Isso provavelmente porque eles são antagônicos e um deles produziu algum composto antimicrobiano que matou o outro fungo. Então, precisa estar atento em relação a essa competição entre os micro-organismos. Formas de aplicação, dos micro-organismos benéficos. Esses micro-organismos, eles podem ser aplicados de diferentes formas, Nós temos o tratamento de sementes, que é feito ali na fase inicial do plantio. Nós temos também a aplicação via solo, aí possui algumas diferenças, como o pessoal acaba chamando. Nós temos o embebimento do solo, aplicação no suco, via gotejo, às vezes por pulverização, drenching. Pode também ser feito a inoculação em mudas, ou que algumas pessoas chamam de imersão, que é feito principalmente quando você faz o plantio de alguma planta, como, por exemplo, os toletes de cana, onde você mergulha, ou as manivas de mandioca, onde você tem ali, o micro-organismo, já ali no caldo, que a gente chama de bioinsumo, e você faz a imersão dele dentro daquela solução. E também pode ser feito o uso de consórcios microbianos, que nós conversamos um slide anterior. Lembrando que apenas o cuidado se eles são sinérgicos e não antagônicos. Ótimo, então agora nós vamos entrar na segunda parte da aula, que é o primeiro passo para o bioinsumo, que é a bioprospecção de micro-organismos benéficos. Então, o primeiro passo para se obter um bioinsumo é a bioprospecção. O que seria a bioprospecção? Ali no nome já te dá uma dica. É a prospecção de organismos vivos, tá, pessoal? Então, é a identificação, coleta, isolamento e caracterização de micro-organismos que são promissores. Sejam eles promissores para a agricultura, desculpa, pessoal, o barulho,
ou para a saúde, enfim, né? Isso vai depender da área. Essas amostras que vão ser coletadas para identificar, para isolar o material, pode vir do solo, da rizosfera, eu espero que vocês não tenham esquecido o que é a rizosfera, do filoplancton, como mostra aí o esqueminha, pode ser isolado de sementes, de folhas, raízes ou de um material em decomposição. Então, na verdade, a gente tem uma grande variação de onde esses micro-organismos eles podem ser bioprospectados. O lugar onde a gente tem a maior quantidade de micro-organismo, né? Fala, nossa, seria o mais eficiente fazer a bioprospecção, seria realmente a rizosfera, tá? Como eu disse lá no início, que é aquela região próxima à raiz, como mostra aí na imagem, que está cheio de micro-organismos, seja ele benéficos ou patogênicos, né? Mas aí existem as formas de você filtrar, que a gente vai conversar sobre isso, esses micro-organismos que são desejáveis. Aqui, então, a gente vai iniciar falando um pouco sobre a coleta das amostras. Pessoal, aqui a gente está falando sobre o isolamento de um micro-organismo que é desejável. Então, o planejamento, ele é essencial, né? Você não pode ir ali simplesmente de última hora, achando que vai conseguir bioprospectar o micro-organismo que você deseja, se você não faz um planejamento conforme o seu objetivo, o tipo de micro-organismo que você está buscando. Se você pretende buscar um micro-organismo que seja, por exemplo, para folha, é claro que você precisa fazer essa bioprospecção em material vegetal e não no solo, tá? Então, essa bioprospecção, ela vai de encontro com o seu objetivo, o tipo de micro-organismo que você deseja encontrar. O processamento ideal é no mesmo dia da coleta. Se você foi lá e fez a coleta, é naquele mesmo dia que você vai fazer o processamento dessas amostras. O máximo que a gente consegue, tá? Adiar essa bioprospecção é de 24 horas, mas não é desejável, tá, pessoal? Só se não tiver jeito mesmo. Essas amostras, elas precisam ser bem representadas do ambiente que você está estudando. Então, ou seja, se você está fazendo bioprospecção de solo, é como se você estivesse coletando solo para uma análise. Você precisa de subamostras que vão compor uma amostra grande e você vai conseguir fazer a bioprospecção deles. A gente vai conversar sobre cada um deles em particular, tá? Então, aqui, coleta e processamento de solo. Aqui a gente vai falar sobre a bioprospecção de micro-organismos no solo. Né? Então, como eu disse, esses micro-organismos eles podem ser isolados de vários locais, folhas, solo, rizosfera. Aqui, em especial, a gente está falando sobre solo. O que é importante quando nós fazemos bioprospecção no solo? Usar ferramentas esterilizadas para não ocorrer a infecção cruzada, tá, pessoal? A contaminação cruzada, quero dizer, desculpe. Por quê? Porque você não quer contaminar essas amostras que você está coletando. Então, é preferenciável que esse material seja inoxidável, tá? Que esteja limpo, e que sejam materiais que façam a coleta correta. Isso vai depender da profundidade que você quer, do objetivo que você está buscando. Como eu disse, importante evitar a contaminação cruzada nos pontos de coleta. Então, se eu coletei ali em uma área, é importante eu limpar essa ferramenta antes de eu fazer a coleta em outro ponto, porque isso pode ocorrer a contaminação. Geralmente, tá, isso não é uma regra, mas geralmente a profundidade que é coletada é de 5 a 20 centímetros, porque é nessa variação ali de camadas que nós temos a maior atividade microbiana, tá? Isso quer dizer que ali depois de 20 centímetros não tem micro-organismo? Não, mas tem uma redução ali das atividades dele. É por isso que se concentra ali nas camadas iniciais.
Então, fiz ali a minha coleta, realizei todo o meu processamento dessas amostras em condições assépticas, como eu disse, né, ácido inoxidável, limpei todo o meu material, coletei o solo, aí eu vou levar para o laboratório, vou peneirar esse solo, porque eu quero é apenas o solo, eu não quero raízes, eu não quero pedras, eu só quero o solo. Vou fazer a homogeneização, né, que é a mistura ali com o líquido, e preparar uma diluição seriada. O que é essa diluição seriada? É esse esqueminha que eu mostro para vocês aí na imagem. A diluição seriada, ela facilita o isolamento de colônias individuais, porque imaginem só, lá na rizosfera eu tenho uma diversidade enorme de micro-organismos. Então, eu preciso diluir esses micro-organismos até um ponto que eu tenha a colônia individual desses micro-organismos. Então, como que eu consigo isso? Fazendo diluição seriada. Então, olha aí na imagem, eu tenho. Isso também pode variar, tá, pessoal? De laboratório para laboratório. Aqui nesse exemplo, eles estão dando o exemplo de 1 grama de solo, tá? Mas geralmente é utilizado 10 gramas. Mas aqui, para essa diluição seriada, eles utilizaram 1 grama da amostra do solo e 9 ml de água salina, que é uma solução utilizada em laboratório, para fazer a diluição. Então, eu diluí uma vez essa amostra de solo, né, que seria a diluição de 10 vezes. Depois dessa diluição 10 vezes, eu vou pegar 1 ml, né, eu vou pipetar 1 ml dessa solução e vou colocar mais 9 ml de água salina, de solução salina. Então, imagina, já foi diluído uma vez, agora eu estou coletando, estou pipetando o que foi diluído, passando para outro recipiente e vou diluir mais uma vez. E isso é feito várias vezes, né? Aí vai de encontro com o seu objetivo. Mas essa diluição, ela é realizada exatamente para isolar a colônia, né? Eu vou diluindo até eu ter uma colônia final e individual do micro-organismo que eu quero. Então, aqui um esqueminha mostrando para vocês todo o processo. Então, aqui, como eu disse, 10 gramas de solo. O solo foi misturado com a solução salina. Essa solução salina, ela vai ao shaker, tá? Por 15 minutos no equipamento shaker para fazer a homogeneização, para fazer a mistura, tá? Do solo com a solução salina. Eu vou ter como produto a solução do solo homogeneizada, misturada. Vou fazer a diluição seriada, né? Para poder conseguir a colônia individual do micro-organismo. E aí vai para a estufa, para crescer. Né? Então, vai para a placa de Petri, vai para a estufa, refrigerado, e ali depois de, isso vai depender do micro-organismo, né? Cerca de 24 horas, eu faço a avaliação do crescimento e que tipo de micro-organismo que eu encontrei. Aqui agora nós temos coleta e processamento de raízes. Então, é feita pré-lavagem para remover o solo, porque aqui eu quero raízes. É feita uma desinfestação superficial com hipoclorito, né? E com etanol ou etanol, isso vai depender do laboratório, tá? Essa desinfecção, ela é realizada para poder tirar qualquer outro micro-organismo que não é de interesse. Para endófitos, vai processar apenas o interior da raiz, aí é feito uma homogeneização para eu conseguir extrair os micro-organismos que estão dentro da raiz e não de fora. E para o rizoplano, vai agitar essas raízes em solução salina, a mesma solução das amostras do soro, autoclavada, tá? Então, aqui o meu interesse é as raízes e não o solo, por isso é feita uma lavagem e a desinfecção. Aqui a gente já está falando sobre materiais vegetais, geralmente um dos mais realizados em folhas, mas o do solo também é muito realizada a bioprospecção em solos. Então, aqui, para coleta e processamento de materiais vegetais, é feita a coleta de raízes, folhas ou tecidos vegetais limpos e íntegros, tá? Precisam ser materiais vegetais saudáveis, tá? A não ser que o seu objetivo, por exemplo, seja estudar uma planta que ela está infestada por algum tipo de micro-organismo, tá? Mas se o seu objetivo é realmente fazer bioprospecção de micro-organismos benéficos,
Você precisa fazer a limpeza e utilizar material vegetal saudável. Você vai acondicionar embalagens limpas e refrigeradas, se possíveis até autoclavadas, para não ter nenhum tipo de contaminação. Essas amostras, elas precisam ser rotuladas, tá? Isso vale para todo tipo de bioprospecção, solo, raiz, material vegetal, para você ter o controle de onde você coletou, que dia foi coletado, que tipo de manejo que é utilizado naquela área, porque faz diferença, e as condições ambientais, tá? Porque assim você vai saber em qual tipo de ambiente aquele micro-organismo está atuando. Então, as informações são muito importantes. Então, aqui a gente tem meio que umas regrinhas para o isolamento de endofíticos. Então, coletei ali o meu material vegetal, vou fazer a desinfestação, tá? Essa desinfestação, que também é chamada de esterilização, pessoal, ela varia de laboratório para laboratório, tá? Então, não é uma regra. Isso vai de pesquisador para pesquisador. Mas, geralmente, ela é realizada por alguns só com água e sabão, por outros ela é feita com a imersão em hipoclorito por alguns minutos, em etanol ou em água. Tem gente que prefere deixar 1 minuto no hipoclorito, 1 minuto no álcool 70 e depois é retirada toda esse material com água esterilizada, tá? Aí a gente vai falar sobre isso, né, que são o meio de cultura, por quê? Se eu estou bioprospectando fungo, eu vou colocar ele para aquecer em um tipo de meio de cultura. Se eu estou bioprospectando bactéria, vai ser um meio de cultura diferente. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o BDA, que é para fungo. Depois de 24 horas, vou fazer a avaliação do crescimento e vou fazer os repiques. O que é repique? Eu vou ir colocando, passando esse micro-organismo para outras placas de Petri, porque eu quero uma linhagem pura, eu quero aquele micro-organismo puro, tá? Para eu poder replicar ele. E, por final, é feita a preservação, né? Refrigerado, tudo certinho. Quando já está passando, assim, de geralmente, né, 20 dias, 30 dias, a gente faz a repicagem de novo para aquele micro-organismo não ficar velho e perder a sua atividade. Aqui eu trouxe para vocês verem, né, o quanto que tem essa diferença de laboratório para laboratório, mas geralmente o que é utilizado é isso aqui, tá, pessoal? Para tecidos que são externos, né, tecido da planta que são externos, que são os epífiticos, é feito a limpeza, desinfecção em água deionizada por 30 segundos, é feita uma imersão no álcool 70 por 30 segundos, no hipoclorito de sódio por 30 segundos e finalizado com água hidroionizada ou destilada por 1 minuto para retirar todos esses outros produtos. Já nos endofíticos, que são os tecidos internos da planta, é feita a imersão na água hidroionizada por 30 segundos, álcool etílico, 1 minuto, hipoclorito de sódio, 4 minutos, álcool etílico por 30 segundos e finalizado com água esterilizada por 1 minuto. Isso vindo de encontro com o seu objetivo, tá? Por quê? Se você quer em tecidos externos, os micro-organismos que estão ali na superfície, eles não te interessam. Do mesmo jeito que se você está prospectando micro-organismos de tecidos internos, você não tem interesse nos externos e você quer se desfazer deles. Aqui, esse isolamento, quando eu falo para vocês para o meio de cultura, se você fez todo aquele processo de isolamento, seguiu tudo certinho e você vai para a fase já de colocar esse micro-organismo em crescimento, é importante você saber sobre o meio de cultura. Esses micro-organismos, eles são cultivados em meios de cultura que contêm os nutrientes, que contêm o que eles precisam, né? A fonte de nutriente, de oxigênio, de alimentação que eles precisam para crescer e se multiplicar. Então, é um meio físico ideal que fornece as condições para o crescimento ótimo desses micro-organismos. Então, aí eu deixei para vocês, né, a definição do que é o meio de cultura. São misturas de nutrientes necessários ao crescimento microbiano que deve conter a fonte de energia e de todos os elementos imprescindíveis à vida das células. Por aí, vocês já devem imaginar que cada micro-organismo tem um meio de cultura ideal,
tá? Por quê? O meio de cultura que serve para o crescimento de fungo não é o mesmo meio de cultura que serve para o crescimento de bactérias. Então, nós temos vários tipos de meio de cultura. Nós temos meios sólidos, que possuem agar, né, que é uma composição utilizada no laboratório, que ele endurece aquela fase líquida do meio de cultura. Então, geralmente, se é um meio sólido, ele tem cerca de 1,5 a 2% de agar. Esse crescimento da bactéria é visualizado pela formação de colônia, como vocês podem observar aí nas imagens. Então, nós temos a placa de Petri com o agar nutriente sólido, onde a bactéria cresce, e nós podemos visualizar as colônias desses micro-organismos, no caso das bactérias. Aqui nós temos meios semissólidos. Os meios semissólidos, eles possuem um pouco menos de agar, né? Aí cai um pouco de 0,2 a 0,75%. Então, ali na formulação do meio de cultura, você vai colocar menos agar, tá? O crescimento, ele é visualizado principalmente pela turvação. O meio, ele não é totalmente sólido, então eu consigo visualizar onde ele está mais turvo, onde ele está ali mais forte, é onde a bactéria ela está se desenvolvendo, como mostra aí na figura. A gente vê toda a parte ali transparente e as partes onde a gente tem a turvação do crescimento e multiplicação desse micro-organismo. E nós temos os meios líquidos, que não possuem agar. Nesse caso, o agar não é adicionado ali no momento da composição do meio de cultura. E ela também o crescimento do micro-organismo, ele é visualizado pela turvação, tá? Então, é misturado ali o micro-organismo com os componentes do meio, é homogeneizado, e a visualização do crescimento desse micro-organismo é em relação à turvação desse meio de cultura. Então, ok, depois de bioprospectado, coloquei para crescer no meio de cultura certo. Se é fungo, eu vou colocar em um BDA, por exemplo. Se é bactéria, eu vou colocar em um agar nutriente. Agora, eu vou fazer a seleção e purificação das bactérias aqui nesse caso. Ok, tá na placa de Petri, foi para refrigeração. Depois de 24 horas, eu vou avaliar a forma, a cor, o tamanho, a borda dessas colônias, porque ali eu ainda não tenho isolado, né? Eu tenho as colônias. Só depois das repicagens que eu vou ter o micro-organismo mais isolado. Então, isso vai te ajudar a saber que tipo de bactéria que você tem. Para fazer a purificação, né, para separar da colônia, vai ser feita a repicagem sucessiva, isso é feito várias vezes, então passa de uma placa de Petri para outra até você possuir a colônia purificada. Aí você possui uma cultura pura, tá? Que é as que são essenciais para identificação e os testes funcionais. Essa identificação e testes funcionais, pessoais, vocês vão aprender na próxima aula do tema 2, tá? Mas são testes que são realizados in vitro, inclui testes de AIA, de solubilização de fosfato, é o que vai determinar qual o mecanismo daquele micro-organismo. Aqui, já um pouquinho sobre a seleção e purificação de fungos. Então, se eu estou trabalhando com fungo, eu vou utilizar um meio de cultura diferente, como, por exemplo, o BDA, o Saborolo, ou algum que seja mais específico para fungos, tá? Não um que seja específico para bactéria. Se eu coloco um fungo para crescer em um meio de cultura que é específico para bactéria, ele simplesmente não vai crescer, ele não vai se multiplicar. Da mesma forma, vice-versa. Se eu coloco uma bactéria para crescer em um BDA, ela não vai crescer. E, em alguns casos, é feita a adição de antibióticos para inibir bactérias. Se você fez a sua bioprospecção, passou por todos aqueles passos, e você já lá no seu objetivo inicial determinou que você não quer bactérias, então, no meio de cultura, você vai adicionar alguns compostos que são antibióticos para inibir bactérias. Então, vai crescer ali na placa de Petri, ou no que você estiver utilizando apenas fungos e não bactérias. Da mesma forma que também dá para adicionar antibióticos para inibir o crescimento de fungos, tá? Aqui na imagem eu trouxe imagens do tricoderma para vocês verem, né? Ele ali já isolado, já identificado. Ele tem essa coloração mais esverdeada.
Da mesma forma com as bactérias, é feita a observação das características morfológicas, né? Então, você leva para o microscópio, vê que tipo de estrutura você tem. Essa é a intenção de usar a microscopia, porque ela ajuda a identificar conídeos, conidióforos e as hifas que você possui daquele micro-organismo, que vai te ajudar, às vezes, com auxílio da literatura, identificar que tipo de fungo você tem. E, mais uma vez, repicagens para garantir que aquela cultura está pura e pronta para testes fisiológicos e funcionais. Então, segue a mesmo passo a passo, né? Purificar, repicar cada vez mais para ser enviado para os testes. Armazenamento e preservação. Então, depois que está tudo ali pronto e eu já vou fazer o meu envio para fazer a identificação, eu vou utilizar algum método de preservação daquele micro-organismo. Geralmente é utilizado o composto glicerol, a menos 80 graus Celsius, então para vocês terem noção, é uma temperatura muito baixa, tá? É feito em repiques em agar nutriente, que é o solubilizado, ou também liofilização, ou de óleo mineral. Então, o esqueminha, obtenção da amostra, seja ela de solo, raiz, material vegetal, a inoculação em caldo nutritivo para fazer a homogeneização, incubou para fazer a avaliação de crescimento, fez o plaqueamento e vai para preservação em refrigerador a uma temperatura extremamente baixa para ser enviada para identificação. Então, pessoal, agora para finalizar, depois de tudo que a gente conversou, qual que seria a importância da bioprospecção? Qual que seria a importância de bioprospectar micro-organismos benéficos? Isso amplia imensamente a diversidade microbiana disponível para bioinsumos, que está em alta, e cada vez a gente possui diferentes desafios. Então, como eu disse, quando teve início em relação a bioinsumos, não se pensava em estresse térmico. Hoje em dia, a gente já tem conhecimento sobre micro-organismos que são resistentes a esse tipo de estresse. Então, a cada vez a gente consegue ampliar essa diversificação, além de reduzir a dependência de insumos químicos sintéticos, que é um dos grandes problemas da agricultura, mas graças aos bioinsumos nós já temos conseguido reduzir bastante. Eu costumo dizer que talvez a gente ainda não esteja em um ponto que seja reduzido 100%, mas eu posso dizer que a gente está se aproximando cada vez mais, tá? Então, é uma contribuição enorme, além de contribuir para a sustentabilidade, para a produtividade agrícola, que é o que nosso sistema atual, mais moderno, tem procurado, e é o que a gente precisa realmente procurar cada vez mais. Em especial, pessoal, eu gostaria de lembrar de vocês sobre os micro-organismos nativos, né, que apresenta essa maior adaptação ao ambiente e o local. Então, se eu bioprospecto um micro-organismo no Brasil, isso não significa que ele será eficiente em outro país. Então, essa importância de coletar micro-organismos que sejam nativos de um local para poder serem utilizados naquele mesmo local para poder resolver os desafios daquela situação é muito importante, tá? Além de fortalecer os sistemas agrícolas, tornando eles mais resistentes e saudáveis, que é um dos maiores desafios atualmente da agricultura. Então, pessoal, eu espero que eu tenha contribuído um pouco para vocês aprenderem sobre os bioinsumos, sobre os micro-organismos benéficos. Qualquer dúvida, estou disponível. Deixei um tempinho aqui no final se surgirem dúvidas ou se quiserem trocar alguma ideia sobre algum assunto específico. Deixei também no material as referências que eu utilizei para alguém, se alguém quiser dar uma pesquisada, assim como os materiais complementares e obrigatórios. E fica aqui o meu agradecimento a todos vocês pelo tempo aqui me ouvindo, trocando ideias comigo. Se quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Cássia. Que maravilha, excelente aula. Estamos tendo aqui as manifestações, né, de diversas formas, com muita, né, a gente, assim, quando assiste uma aula dessa, a gente
fica mesmo assim muito motivado em não parar de estudar. Estamos aprendendo muito com Agradeço. você, com a professora Ana Paula, né? E uma aula tão motivadora, de compartilhamento de informações tão relevantes, com uma didática maravilhosa. Estamos muito gratas por essa partilha. Pessoal, se vocês, como nós temos aí 10 minutinhos finais, né? Nós temos este costume de abrir para mais aí umas 2 perguntas, ou quem queira, né, interagir aqui nesse momento também. Pode utilizar aí das ferramentas Diabo! mão aí. Se vocês ficarem tímidos, pessoal, pode entrar em contato comigo, tá? Manda um e-mail. Temos aqui a Daniele Lopes, que levantou a mão, por gentileza, Daniele. Boa noite, professora. Me Boa escutando? noite. Sim. Não, eu só queria um exemplo sobre aquele inibidor de bactéria que a gente pode colocar no meio de cultura quando vai para criar os fungos. Eu queria saber um exemplo de algum reagente, né? Algum produto que poderia ser utilizado. Tá. Aí, isso, Daniele, ele vai de encontro com o tipo de bactéria que você quer inibir, Dá vontade de quebrar tá? esse diabo desse computador, viu, rapaz? Acho que não. Isso vai de encontro com o tipo de bactéria que você quer inibir, tá? Nós temos inibidores de bactérias, por exemplo, fixadoras de nitrogênio, que aí você não vai adicionar nenhuma fonte de nitrogênio. A gente tem o meio de cultura N-free. Às vezes, se você não está procurando uma bactéria que seja solubilizadora de fosfato, você não vai adicionar uma fonte que seja de fosfato. Isso vai de encontro com o seu objetivo, tá? Então, ali, quando você determinar o seu objetivo lá no início da bio, em que caso, na verdade, é mais utilizado esses compostos inibidores? É quando lá no início da bioprospecção, eu já coloquei no meu objetivo que eu não quero bactérias. Então, o meu objetivo é obter apenas fungos. Aí sim eu vou utilizar esses compostos inibitórios. E aí, se você tem esse objetivo de não utilizar, de não prospectar bactérias, provavelmente você já tem também uma ideia de qual tipo de bactérias que você quer evitar, e devido ao local que você está coletando, você também já tem uma ideia que tipo de bactéria você iria encontrar. Isso que vai determinar que tipo de composto inibitório você vai retirar. Por exemplo, nós temos o manitol, que pode ser utilizado, nós temos alguns tipos de álcool que pode ser utilizado, mas como eu disse, isso vai depender do seu objetivo, tá? Não tem como eu generalizar aqui de uma forma muito geral. Certo, professora, entendi. Obrigada. Por nada. Professora Cássia, nós temos alguns comentários aí de agradecimento no chat, alguns comentários adicionais a respeito da temática, né, que você também está tendo acesso aí à leitura. Abrimos espaço aqui para mais uma pergunta, caso tenham a fazer. E logo em seguida passarei a palavra também para a professora Ana Paula, para fazer suas considerações finais. Isso. Daniele, a sua colega, a Karen, colocou um exemplo que também é muito utilizado, nós utilizamos muito no laboratório também, tá? O cloranfenicol. Ele é muito utilizado como composto inibitório de bactéria, tá? Isso, às vezes, muda em relação ao laboratório, mas eu acredito que de forma geral, a maioria utiliza esse composto. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não tiver, eu passo a palavra para a professora Ana Paula, para as considerações finais, já agradecendo imensamente
mais uma vez, as professoras Cássia, a professora Ana Paula e todos os estudantes, todas as estudantes aqui presentes participando dessa aula conosco. Lembrando que a aula está sendo gravada, o link também estará disponível, compartilhado posteriormente. Estou à disposição de vocês. Um forte abraço. Professora Ana Paula. Obrigada, Lídia, pela condução aqui da sala. Obrigada, Cássia, mais uma vez, né, pela sua colaboração. Foi essencial nessa aula, então é interessante quando a gente traz especialista exatamente, né, naquele assunto, fica uma aula mais dinâmica e muito mais esclarecedora, né? A Cássia tem uma longa experiência, né, nessa parte de bioprospecção e os testes em laboratório. Então, muito interessante tudo que ela trouxe, né? Espero que tenha contribuído aí com cada um de vocês. Né? Aqui no Campus Ceres nós temos um laboratório, né, de microbiologia que faz também, temos uma linha de pesquisa, né, nessa parte de bioprospecção, e ficam todos convidados aí em uma oportunidade a conhecer também de perto, né, todo esse trabalho, tá? Estou também à disposição, meu contato acho que deve estar lá no Moodle também, né, Lídia? Deve ficar lá à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Na próxima aula, a gente vai conduzir também com uma especialista no assunto, para a identificação molecular, então, dos micro-organismos. Então, uma sequência, né? Primeiro a gente bioprospecta, né? Esses micro-organismos, como a Cássia muito bem explicou, e depois a gente entra na fase de identificação molecular desses micro-organismos. E aí é até um tema mais, como eu diria, mais complexo, né? Um pouco mais complexo, mas muito interessante também, né, de todos vocês acompanharem para ver como que é esse processo. E depois a gente finaliza com a validação. Então, a gente identificou, a gente encontrou, né, esse micro-organismo, um mecanismo de ação, uma característica ali ideal para o que eu preciso, a gente identifica esse micro-organismo e depois a gente valida no que eu quero, no meu interesse, né? Na cultura de interesse, em laboratório, em caso de vegetação, em campo, até chegar, né, a realmente um produto comercial, digamos assim. Então, a gente finaliza, né, depois na terceira aula com essas aplicações focado no antagonismo para controle biológico e indução de resistência, né? Para fechar aí a ideia da disciplina. Tá bom? Então, obrigada a todos vocês, estudantes. Oi. Boa noite. Eu queria só tirar uma dúvida aqui. Sei que já está vencendo o horário, mas eu estava com problema na minha conexão aqui. Queria fazer uma pergunta para a doutora Cássia sobre a Pode ficar à vontade. Da bioprospecção. Nós sabemos que é uma busca, assim, uma exploração da biodiversidade, né? E tem interesse em muitos segmentos, inclusive indústria, farmacêutica, agrícola. Eu pergunto à senhora o seguinte: qual a empresa, assim, qual não é bem a empresa, qual o direcionamento que se beneficia mais com essas pesquisas? Em relação à bioprospecção? Sim. Então, inicialmente pode-se falar que a indústria da saúde, né, se beneficiava muito. Como a gente sabe, alguns anos atrás, a agricultura ela não tinha esse olhar biológico. Então, a bioprospecção era deixada de lado. Era como se essa área dos biológicos ela estivesse esquecida, né? Então, a gente realmente não tinha toda essa fama que atualmente os biológicos e uma bioprospecção é realizada. Atualmente, a gente só tem visto o acréscimo, né? Cada vez mais a bioprospecção sendo realizada em favor da agricultura. Hoje em dia não tem mais ali a saúde ou
a agroindústria, ou às vezes a questão da estética, fazendo bioprospecção de micro-organismos que possam ser utilizados na saúde, e sim, na verdade, nós estamos aqui, ou eu diria, né, que um pouquinho até mais, eu acho que a área que tem mais se beneficiado de bioprospecção atualmente é a agricultura. E isso é fácil de ser visualizado e observado pela quantidade de micro-organismos que tem sido descoberto atualmente. Se você acompanhar as notícias, você vê que a quantidade de micro-organismos que estão sendo bioprospectados diariamente, ela só cresce e aumenta. E isso é muito bom, tá, pessoal? Não só pela questão de bioprospecção local, mas também de uma forma geral da diversidade, porque dessa forma, cada vez mais nós conseguimos atingir ambientes que são adversos, tá? Então, como o colega colocou, anteriormente a gente não tinha micro-organismos que eram especializados em resistência de estresse térmico, mas atualmente nós já temos. Então, isso é muito importante e eu acredito que a área da agricultura tem se beneficiado bastante atualmente. Muito obrigado, professora. Ótimo tema para meu TCC. Exatamente. Só complementando, Walter, e quem mais se beneficia dentro da cadeia produtiva, né, na agricultura, é o produtor final. As empresas se beneficiam porque a pesquisa, a empresa, às vezes, ela quer o produto pronto, o foco dela é vender, né? E o desenvolvimento da pesquisa, ele é demorado, é lento, é um processo moroso. E às vezes a indústria não tem, o comércio não tem esse tempo. Então, quando ele vai num centro de pesquisa, que já fez todo esse processo para ele, entrega o produto pronto para ele vender no mercado, ele está sendo beneficiado. E quem mais está sendo beneficiado ainda é quem recebe esse produto a um preço muito mais justo, digamos assim, o produtor, né, que está ali no dia a dia, no sol, chuva, enfrentando vários problemas e ainda comprando insumos caríssimos, né? No caso dos químicos. Então, quando chega para o produtor um produto biológico que vai contribuir para todo o ecossistema em si, e ainda para o bolso dele, que vai, né, minimizar esses impactos financeiros, ele também é beneficiado. E isso reflete, né, daqui a uns anos, talvez a gente consiga enxergar até no bolso do consumidor, né, porque se o produto do produtor está sendo mais barato em função dos insumos que ele está usando, consequentemente, né, a venda desses produtos para a gente também, arroz, feijão e tudo mais, vai também ser mais acessível. Quem sabe a gente chega, né, nesse patamar aí, beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Podemos 2 minutinhos, então, né, para a gente finalizar. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, estudantes, né? Espero vocês na próxima terça-feira, no mesmo horário, mesmo canal, né? E com a especialista, a doutora Ariane, que vai contribuir também com a nossa aula, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Lídia e Cássia. Uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada a todos. Se Deus quiser. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Lídia, Ana Paula, aos alunos por terem me ouvido, toda a paciência. Estou muito agradecida. Nós que agradecemos, professora. Um forte abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.